Boa noite para quem está acompanhando aí. Boa noite a todos aí. A gente está aí na nossa quarto encontro, né? Antes de começar, né, vou colocar aqui o tema da nossa aula, né? Que seria a quarta e última, né, Thiago? Sobre a morte e a psicanálise, né? Nas duas últimas a gente falou sobre as fases do luto. Hoje a gente vai finalizar com a quarta e a quinta fase, que seria a depressão e a aceitação, né? Sempre lembrando aí, né? Sempre pedindo para vocês curtirem aí a nossa página no Facebook. Então tem Luiz Henrique Psicanalista, Tiago Oliveira Filosofia, né? Então curtir a nossa página, acompanhar lá as nossas postagens, né? Tem o site também que é o cuidadodesi.com.br, né? Então entrem, tem artigos, os vídeos, a gente vai colocando os links lá para que vocês possam acessar, quem perdeu, e também pelo Facebook a gente vai colocando na medida do possível. Então essa é a última live do ano, a gente vai tirar as férias aí, vai ficar um tempinho aí, né, planejando o ano que vem. Nós teremos novidades para o ano que vem, a gente vai abrir alguns cursos, né, cursos gratuitos, né, um pouco mais fechados, né, de grupo e estudo terapia, de grupo, e vamos também filosofia para psicanalistas, né? Então a gente está estudando o formato, o modelo, como é que a gente vai fazer. Entretanto, a gente começa a partir do dia 18 ali de janeiro, provavelmente já vai estar começando alguma coisa, a gente já vai ter algo, né? Então quem quiser, quem tiver interesse, pode mandar e-mail para o contato nosso. No site tem um formulário de inscrição para o estudo e grupo terapia que a gente vai abrir. Entra lá, deixa seu e-mail, que quando a gente for começar o curso, né, começar essa terapia de grupo, a gente envia o e-mail para vocês, para que vocês possam participar, para que vocês fiquem sabendo. Então, essa acho que os recados, né, os avisos que eu tinha aí para dar para vocês. Vou passar aí a palavra aí para, como de costume, um pouco pro Thiago, né? Boa noite. Cara, eu achei mó legal essa série que a gente fez, né? Quando a gente começa a fazer, a gente não tem muita... Não que a gente não tenha muita ideia, porque é óbvio que a gente planeja, né? Mas o desenrolar da coisa é outro, né? A gente tem um guia, um roteiro, mas no meio do caminho a gente acaba, nós próprios, né? Acabamos descobrindo uma série de coisas que são muito legais sobre o tema, né? Só de estar fazendo a live, de debater, né? A gente troca ideia nos bastidores aqui, né, Luiz? Exatamente. As próprias referências, os livros, né, que a gente está lendo e tudo mais. Então, eu fiquei muito contente, assim, com o resultado, não só dessa série sobre a morte, mas com as demais, né? Sobre o Sêneca, sobre o Sartre, né? O Inferno são os Outros, o Sêneca sobre a questão do tempo, né? A primeira foi sobre o mito e psicanálise. Então, assim, a gente está expandindo, né? Tá, os temas, as possíveis abordagens. Hoje a gente vai finalizar a abordagem da Elizabeth Kubler-Ross, que eu vou te falar, cara, que mulher, né? E que livro, né? Que livro, cara. Eu vou te falar, é um dos livros mais impressionantes assim, que eu já li na minha vida, cara. E eu fiz questão de ler ele até o fim, assim, sabe? Tipo, eu falei, vou ler até o fim. Porque às vezes a gente não lê até o fim, né? A gente lê a parte que é necessário, que é mais importante, e aí deixa os demais capítulos de lado, né? Mas esse em particular, cara, eu falei, não, eu quero ler ele até a última página. E a gente vai prosseguir com ela, né? Mais especificamente nos últimos 2 estágios dos quais ela se refere, que são os estágios pelos quais os pacientes em doenças terminais que estão em estágio terminal passam, né? Só para a gente recuperar aqui, que são basicamente, né, os estágios: a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. Esses 2 últimos, a depressão e a aceitação, são sobre esses que a gente vai falar hoje. Uma coisa importante, Luiz, que eu lembrei, inclusive, no meio da live anterior, cara, e acabei não falando, que os estágios, eles não se dão de maneira necessariamente linear, né? Sim. Então, um desenho no meio do livro, que infelizmente eu não vou conseguir localizar agora para mostrar para quem está assistindo,
que ela mostra que os estágios, eles podem muitas vezes, inclusive, se sobrepor e se alternar. O paciente pode estar no estágio de negação e, de repente, ficar com raiva num dia e no outro voltar para a negação. A raiva, por exemplo, ela já é um sinal de que o paciente já superou um pouquinho da negação, então ele está entrando num processo de ter um contato mais direto com a realidade do que está acontecendo, mas ainda está negando, né? Então ele está no meio termo entre uma coisa e outra. Então, assim, não é linear. Isso eu acho bem legal de explicar, porque da maneira como a gente abordou nas lives anteriores, não que tenha sido equivocado, claro, mas faltou isso, né? De dizer que pode se misturar e alternar os estágios. Isso aqui, na verdade, também, né? Em 4 encontros é impossível dar conta de todo o conteúdo aí que a gente tem que trabalhar em relação tanto à morte, à psicanálise, como também em relação às fases do luto, né? Então, assim, é um conteúdo muito amplo, a gente resolveu fazer, no começo a gente ia fazer 2, viu que não dava, né? E a gente aumentou, né? Não tinha um tempo maior, né? Mas com certeza, ao longo aí do ano que vem, a gente vai retomar algumas questões, retomar alguns autores, né? E aprofundar também sobre essas questões, porque uma coisa que eu acho fundamental... Pode falar, Thiago, fala. É isso que você está falando, mas termina que eu falo, pode terminar. Uma coisa que eu acho fundamental, talvez tenha que ser aprofundado e trabalhar um pouco mais, vou falar um pouquinho hoje sobre isso, mas aprofundar, é como analista, né, como psicanalista, né, ele vai conduzir o paciente entre essas fases, que são fases que não são lineares, né, que podem se sobrepor, podem se revezar, pode ter também retrocessos, né, muitas vezes o paciente está ali passando pela fase de negação, né, para a fase da raiva, mas ele pode voltar para aquela fase de negação. Então, de que forma conduzir isso? E é muito interessante que no livro da Elizabeth ela coloca isso, né? Aquela paciente K, quando ele vai conversar com a paciente K, que está na fase da negação, ela não contrapõe essa negação, porque percebe que a paciente ela não está pronta ainda, né, para que tenha uma contraposição baseado na realidade do estado clínico dela, né? Então ela está no estado ali terminal, né? Ela está definhando, ela está ali morrendo, propriamente dito, ela nega aquilo, né? Entretanto, não é possível que você, num primeiro momento, conteste o tempo todo essa negação da paciente. Então, a paciente, ela nega que ela está morrendo, que ela tem algo grave, muitas vezes recusa o tratamento, e a melhor forma de lidar com essa fase da negação, muitas vezes, não é necessariamente se contrapor aquilo, né? É ir conduzindo o paciente, né, de maneira terapêutica, né, através da análise, para que ele próprio consiga reconhecer que não há, ou superar essa fase da negação. Obviamente que ele pode sair da fase da negação e entrar na fase da raiva, então, né, por que eu, né, tentar ali, de alguma maneira, descontar isso no mundo, nos outros, que é a fase da raiva. Então, é muito interessante que o fato do paciente superar a fase da negação não significa que a partir daquele momento está tudo legal. Né? Não nego mais, então agora está bem. Não, existem... Por isso que ela tem essas sobreposições, elas não são lineares, né? E ela pode... muitas vezes confundir o analista nesse processo analítico. E nesse livro, né, para quem gosta de psicanálise, é muito interessante que você consegue notar a transferência, né, a relação transferencial entre o analisando e o analista, né, o terapeuta, que muitas vezes, né, ficava segurando a mão da paciente, né, esperando para dar algum conforto, né. Então você vê essa questão da pessoalidade, da humanidade dentro do processo terapêutico, dentro do processo de análise, né? Então, não é simples. Uma coisa que eu acho bem importante frisar: o psicanalista não é o detentor da verdade e do conhecimento e está ali de alguma maneira para iluminar, né? Para ser um transmissor da verdade para o analisando, para que ele perceba o lugar que ele está e a partir daquele momento ele começar a ver as coisas pelos olhos do analista. Não funciona dessa maneira, né? A análise ela funciona para que o próprio analisando descubra os seus conteúdos, descubra ali, né, os seus conteúdos psíquicos e ele próprio realiza essa superação. Essa superação ela tem que vir de dentro para fora, não de fora para dentro. Ela não pode ser engedrada
pelo psicanalista. Ora, então, ó, você está agora na fase da negação, funciona assim, 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 depois você vai entrar na fase da raiva, mas, ó, funciona assim. Explicar o problema e ter o conhecimento sobre isso não significa que o problema, o luto, né, ele vai desaparecer. Então, interessante do terapeuta é isso, a paciência do terapeuta de identificar e junto com ele, é como se fosse no Inferno de Dante, né, de Virgílio Poeta, né, você vai ajudar ele a passar pelo inferno, o purgatório, você vai ali, né, conduzir ele por um determinado caminho, você vai realizar um percurso, né, com ele necessariamente. Então, é muito importante a gente pensar como o analista ou como o psicanalista, ele vai conduzir esse processo, como ele vai percorrer esse caminho junto, né, com o seu analisando, junto com a pessoa que sofre, que está em luto, né? Cara, você tirou a palavra da minha boca. Assim, isso que você falou era o que eu estava pensando, na verdade. Que é isso, né? Você está lidando com a pessoa, as emoções não são exatas, né? O fluxo, a sequência das emoções não é uma coisa exata, é algo orgânico, né? A gente é assim, né? Não é só um paciente terminal que é assim. A gente também tem esses processos, né? De estar num estado e aquele estado se mesclar com outro, e às vezes você muda de um dia para o outro, né? Isso faz parte da natureza humana, né? Não somos robôs, né? E eu pensei também na ideia de você partir de um ponto, né? E aquele ponto ir se desenrolando com relação aos temas que a gente está abordando, né? Como que eles se conectam e se sobrepõem em camadas, muitas vezes, né? Então, a gente começa de um pontinho e vai abordando aquilo vai abrindo, né? Aí a gente vai atingindo algumas fronteiras do tema, né, que está sendo abordado, que acabam se conectando, inclusive, com outros temas. E, às vezes, a gente faz um movimento contrário, né? A gente expande, mas, aí, de repente, a gente também faz o contrário e volta para um ponto específico, e aí aborda uma coisa mais detalhada, e aí começa a abrir de novo. Então, é um movimento de sístole e diástole, né? De comprimir e expandir, né? Eu acho que o conhecimento, produção do conhecimento, a reflexão humana tem muito a ver com isso, assim, né? De você fechar, abrir, né? E assim vai indo, né? Você falou da questão de pegar na mão, isso no estágio da depressão, ela fala muito disso, né? Que a comunicação com o paciente já não é mais verbal, né? E ela fala também que, aliás, só para eu completar essa parte, né? Ela fala que a comunicação não é mais verbal, né? Que ela é mais por sinais, é um olhar, é um segurar a mão do paciente, é mais uma coisa de ter uma presença, né? De estar presente ali, que o paciente sentir que tem alguém se importando com ele. O paciente não quer mais problematizar a situação dele, ele não está mais a fim de discutir, de debater, ele não está mais a fim, às vezes, de lidar com questões práticas, mundanas, porque ele já sabe que ele está à beira da morte, né? Então, assim, ele está mais num processo de se interiorizar, né? E entrar e se encaminhar para a aceitação, né? Literalmente abandonar tudo aquilo que diz respeito ao mundo e voltar-se mais para si mesmo, né? Do que querer ser ativo, fazer coisas, receber mensagens positivas, que ela fala que nesse estágio, inclusive, é uma coisa que o paciente detesta, porque sou hipócrita. Então, assim, não é adequado que você chegue para um paciente terminal que já está numa fase da depressão, né, e fique querendo animá-lo, porque isso não é o que o paciente deseja, ao contrário do que muitas vezes a gente supõe, né. E eu acho interessante que a abordagem da Elizabeth Kubler-Ross, Luiz, ela bate de frente com alguns tabus que a gente tem, né, cara? Tipo, coisas que a gente acha incorretas, que são consideradas incorretas pela nossa cultura, mas que, quando a gente tira o véu de cima, né, o véu da moral, vamos dizer assim, a gente vê que é muito mais transparente certas abordagens com o paciente, de cunho não moralista, vamos dizer assim,
do que certas abordagens moralistas, como, por exemplo, essa de você ficar tentando falar para o paciente que ele tem que ter força, que ele tem que acreditar, quando, na verdade, a probabilidade maior é que ele, de fato, vai morrer, e isso faz parte do processo natural. Inclusive, a fase da depressão é a fase onde você perde as forças, né? Onde uma coisa interessante, que a fase da depressão, ela se dá tanto no paciente terminal, quanto na pessoa que perde um ente querido e está passando pelo processo de luto, né? Então, ele negou, não adiantou, ele esbravejou, brigou, xingou, não resolveu, ele tentou barganhar com Deus e com tudo e não funcionou, e a fase da depressão onde ele fala, não adianta fazer mais nada, não adianta eu tentar mais nada. Ele quer, acho que isso que você falou, essa questão de tenha força, pensamento positivo, essa é a fase onde ele fala, ora, eu não quero mais tensão, eu não quero mais a luta, né? Não é isso que eu procuro, porque eu procurei isso até agora, né? Até agora eu estava nesse processo de luta, eu estava nesse processo de busca, de barganhar a morte, barganhar com a morte, né? De praguejar contra o mundo e contra todos, ou até negar realmente a minha condição, ou negar, por exemplo, a perda do outro, e esse processo ele ficou para trás, né? Então, como você falou, o processo de depressão é o que vai encaminhando ali o paciente, né, para a aceitação, que a aceitação é uma fase ali, digamos, não é só aceitar e, não, aconteceu tudo bem, é uma fase onde ele reativa a esperança, né, onde de alguma maneira ali você, né, principalmente em quem perde um ente querido, né, quando você perde um ente querido, quando você perde aquela estrutura psíquica que te conecta a outra pessoa, que faz com que você dirija afetos a outra pessoa, aquilo é rompido, né, através da morte, né, a partir desse momento você começa a ter esperança que esses afetos, que toda essa estrutura, elas podem ser deslocadas, elas podem ser desenvolvidas num outro momento, né, através de um outro direcionamento, né, que se tem. Então é muito interessante o que você falou, realmente, né, alguns tabus, né, então a força, a mensagem positiva, não vai dar tudo certo, né, você vai para um lugar melhor, né, algumas coisas assim que realmente muitas pessoas elas não sabem lidar, que nenhuma paciente na fase de negação, está na fase da negação, fala, não acredito na minha doença, vou ver outro médico, vou ver isso, vou ver aquilo, você fala, meu, para, você vai morrer mesmo. A pessoa não consegue lidar com isso naquele momento, ela não vai conseguir, né, o máximo que você pode fazer é ela transitar por um estágio de raiva e voltar para o de negação, né, digamos assim, né, essas fases se sobrepor, né, esse embate, vamos dizer assim, né? Esse embate, exatamente. Outra coisa que eu acho legal também, que ela fala sobre a fase da depressão, é que a depressão ela pode se dar por motivos externos, né? Porque pode ser que o paciente ele se sinta deprimido e não consiga entrar na fase da aceitação por conta de questões mal resolvidas dos parentes, né? E aí, enquanto ele não consegue resolver, então, por exemplo, não consegue ficar tranquilo porque tem filhos e não sabe com quem os filhos vai ficar, quem vai cuidar dos filhos. Ou então, o seu parceiro, né, o seu marido, a sua esposa, é quem, na verdade, está na fase de negação e não consegue lidar com a morte do seu parceiro. Então, qualquer tipo de pendência, ela diz que qualquer tipo de pendência no campo familiar, ou até mesmo questões mal resolvidas, maltratadas, né, do relacionamento, né, do paciente com o seu parceiro, ou vice-versa, né, é importante que elas sejam tratadas. Então, assim, se existe alguma questão mal resolvida, isso é muito comum, né, às vezes as pessoas guardam questões mal resolvidas por anos, né, então ela diz que se existe alguma questão mal resolvida, que isso seja conversado antes do paciente entrar na fase terminal, né, inclusive para ajudá-la a entrar na fase de aceitação, né. Eu lembrei de um caso que ela cita, de um marido que era um sujeito muito fervoroso, e ele não era um tipo muito enérgico, muito pragmático, mas ele era muito fervoroso e atuante na igreja. Só que a mulher dele era uma mulher muito dinâmica, assim, muito enérgica, e
ela não conseguia conectar com o sentimento dele exatamente por ser um tipo de pessoa muito ativa. Então, lidar com a morte do marido para essa mulher com esse tipo de personalidade era uma coisa que ela... Sabe quando a pessoa bloqueia, né? Que ela evita, que ela não quer lidar com aquilo, né? Entrar em contato com aquilo de uma maneira mais profunda. E aí a Elizabeth Kubler-Ross, né? Conversando com o paciente expôs isso, e ele expôs mais ou menos da seguinte maneira, que ele se sentia mal porque a esposa dele só falava que ele faltava energia para ele, ou seja, se concentrava nas críticas, nos aspectos negativos, né, entre aspas, da personalidade dele, pela perspectiva dela, óbvio, né, e não conseguia reconhecer aquilo nele que, embora fosse diferente da esposa, eram também umas baita qualidades, né, que ele tinha. Então ele era uma pessoa extremamente empática, ele trabalhava para a comunidade, ele era muito ativo na comunidade, tinha um coração super generoso, né? E aí, cara, ela contando assim, né, narrando, ela fala que a esposa, ela conversou com a esposa, explicou, né, a situação, e a esposa reconheceu a sua falha de não conseguir lidar com essa diferença, né, do tipo de personalidade dela com o marido, mas que ao mesmo tempo reconhecia inúmeras qualidades dele, só que ela não falava. Que é uma coisa muito comum, né? Às vezes a gente não elogia as pessoas. A gente esquece dessa parte, né? A gente fica reclamando e não elogia, não fala da parte boa. E aí ela narra que essa mulher conversou com o marido, reconheceu as coisas que ela amava nele, porque ela realmente amava ele, né? Apesar da diferença de personalidade e tudo mais. Era um casal com uma história muito bonita. Eles não estavam em crise, né, conjugal, não era esse o caso. Era mais um problema de comunicação mesmo, né? E aí, a partir do momento em que a mulher expôs aquilo que o marido sentia que precisava ouvir dela, aí ele morreu em paz, cara. Tipo, ok, resolvi o problema com a minha parceira, agora eu posso aceitar a minha morte. Então, cara, é bonito, deixa a gente até emocionado, né, quando ela narra assim, né? Você fala, caramba, meu. Então, para você ver que na morte nem tudo é feio, nem tudo é horrendo, né? Nem tudo é trágico, digamos assim. E muito interessante o que você falou, porque me faz pensar que a análise, a prática da análise da psicanálise, ela passa por esses pontos, né? Pela fala, pela escuta e pelo silêncio. O silêncio não como um hiato, um espaço entre as falas. O silêncio diz algo, né? Como você diz, na fase da depressão, muitas vezes a comunicação, né? E a forma de expressão que a pessoa no estágio de depressão do luto apresenta é através do próprio silêncio, através de um olhar, através de um gesto, através de um segurar a mão. Então, a análise nesse sentido, não existe fórmula, não existe uma receita de bolo de como você transitar pelas fases do luto e conduzir a pessoa até a fase da aceitação. Entretanto, é necessário, né, para o analista perceber que é esse lugar de escuta, de fala, de silêncio, de gesto, né, esse lugar humano, né, tratando aí a análise e a psicanálise como algo extremamente, né, no campo da humanidade. Então, se o paciente está precisando falar, que ele fale e que você ouça. Se ele está precisando ouvir em determinado momento, de um toque, é nesse momento que você apresenta. Você tem que ir identificando, de certa forma, as necessidades e o que realmente ali é o calcanhar de Aquiles, né, para fazer com que a pessoa tenha essa transição. E o muito interessante é que essa questão das pendências que você falou, elas são muito evidentes no sentimento de culpa, muitas vezes, que as pessoas carregam em relação à vida, né? Então, voltando lá, né, na live que nós fizemos sobre a brevidade da vida, do Sêneca, né, as pessoas, elas não sabem se realmente viveram a vida ou as ações que eles realizaram ao longo da sua vida, se elas estão resolvidas, como se tivesse, de fato, coisas para serem resolvidas, né? É como se nós criássemos no nosso imaginário determinadas pendências, né? E essas pendências, elas nos atormentassem até o momento da nossa partida.
E é muito interessante isso. E para pontuar também, o que é essa fase da depressão, né? Essa fase da depressão é quando o sujeito ele percebe, né, ou ele sente que não pode mais lutar em relação a isso. Então, não é simplesmente um desânimo, não é só um desânimo em relação à vida, em relação à sua condição. Não é apenas isso, né? É a necessidade de não lidar com a tensão, né, que provoca no enfrentamento dessa situação, desse problema. Né? E a depressão se dá nesse sentido, tanto para o paciente terminal, quanto para a família ou pessoas que perdem os seus entes queridos. É muito interessante que não é só um desânimo. O desânimo é normal, você perdeu alguém que você ama ou você vai morrer. Ficar desanimado é absolutamente parte do luto. Né? Quando isso passa por um quadro depressivo ou da depressão dentro ali do processo de luto, é quando esse desânimo passa no sentido de evitar toda e qualquer tensão, no sentido de você se encaminhar para um repouso absoluto, a não ação. Então é um desânimo profundo, né? Ele ultrapassa ali simplesmente uma dor, né, existencial momentânea, né, para uma coisa mais duradoura, né? O Freud até vai dizer que isso acontece pela nossa impossibilidade, né, de deslocar a nossa estrutura afetiva daquela pessoa e deslocar para outra. Então a gente não consegue, a gente fala, não tem mais jeito, então eu não quero sentir mais nada, o meu único desejo é não desejar nada. Então é uma coisa que afeta o próprio desejo, né? O sentido de o homem, da psicanálise, é o homem do desejo, o homem não no sentido masculino feminino, o ser humano, né? Vou trocar aqui a palavra, o ser humano da psicanálise é o ser humano do desejo. A depressão faz com que entre em xeque no próprio sujeito a nossa condição de sujeito de desejos, de sujeito que deseja, desejo esse que nos move constantemente para a satisfação, né? E desejo esse que é movido por um princípio de prazer, né? Uma satisfação que traga prazer. O que o indivíduo em depressão ele percebe? Olha, eu não quero desejar mais nada porque tudo aquilo que eu desejei até agora, seja a negação da morte, seja a raiva demonstrada a partir daquilo, seja a barganha que não foi realizada, todo o investimento, é isso que eu acho que é interessante entender. Todo esse investimento energético que se deu por conta dessa fase, das fases do luto, desse processo do luto, nos encaminha, então, para uma fadiga energética, uma fadiga emocional, né? Uma fadiga que nos impede, de alguma maneira, de ver uma luz no fim do túnel. Né? Então não é simplesmente um desânimo, né? Ah, a pessoa está desanimada, então eu vou mandar uma mensagem positiva, vai, se anima, vamos aí. Não, a vida continua, aqui continua, tudo que eu quero, tudo que eu desejei até agora não aconteceu, eu não quero desejar mais nada, não há mais sentido. Né? E é muito interessante que a pessoa, né, o processo de análise nesse ponto, ele vai se dar muito nesse sentido, né, da pessoa expressar de alguma maneira, seja através do silêncio, seja através da fala, esse sentimento, para que ela consiga ressignificar isso, para que ela consiga transformar isso e passar para um processo de aceitação da morte, seja da sua própria ou seja da morte de um ente querido, que as duas, de alguma maneira, elas têm um peso igual. A gente não sabe, por exemplo, quem tem filhos, muitas vezes preferiria morrer do que ver o filho morrer. Então, a morte do outro não é uma coisa mais fácil de ser superada do que a própria morte, né? Então, elas se equivalem nesse jogo psicológico, nesse jogo terapêutico, né, do analista, da pessoa, né, que esteve diante da morte, seja de alguém muito próximo, ou seja da sua própria morte. Então é interessante o reconhecimento dessas fases do luto para saber como lidar com isso. Então, assim, na fase de negação, não adianta você pegar o exame, mostrar para o paciente e falar, mas você vai morrer. Vamos parar com essa conversa aí. Isso não funciona. Né? Não adianta também, por exemplo, na fase da raiva, né? Porque muitas vezes a fase da raiva faz com que as pessoas que cuidam e que estão em volta dele se afastem ainda mais, o que faz com que acentue cada vez mais essa fase da raiva, porque a fase da raiva é simplesmente ele gritando, eu ainda estou vivo, eu ainda estou aqui, né? Ou no caso de alguém que perdeu um ente querido, você foi embora e me deixou aqui sozinho. Então,
conforme as pessoas se afastam em relação a isso, mais se acentua. Então, essa é uma fase de aproximação, né? Uma fase ali de acolhimento, digamos assim, né? A fase da barganha que entra na questão da fantasia, né? No sentido de tentar um milagre impossível, barganhar com Deus, né? Ora, se eu conseguir sair dessa, eu vou me tornar uma pessoa melhor, eu irei fazer isso, eu irei fazer aquilo. Então a pessoa está negociando, é uma fase de negociação, é uma investida, ou a última investida antes dela perceber que não é possível, a pessoa ou realmente, a pessoa no qual você dedica o seu afeto, ela está morta, ou você de fato está próximo à morte. E aí a frase da depressão é quando realmente essas forças se esgotam, toda essa investida acomete uma fadiga excessiva sobre o sujeito, e a identificação das fases é fundamental para que você consiga percorrer esse percurso, né, com a pessoa, para que ela chegue na fase da aceitação. Então não é só um desânimo, não é só um abatimento, é realmente o esgotamento, né, da energia e das possibilidades, né, de negociar, de brigar ou de negar o próprio fato que é a morte. Então não é algo assim, né? Não, mano, não, é só, né? Fique tranquilo, não, você está agora nessa fase aí pessimista, negativa, mas vai dar tudo certo o quê, filho? Eu vou continuar vivo, então? A pessoa que morreu vai levantar do túmulo? Então, assim, essa fase da depressão é a identificação de que a pessoa não consegue constatar ou perceber que as coisas ficarão bem. Para ela, não ficará. Não há o que fazer, não há saída, não há possibilidades. Ela se encarcera dentro desse processo. Para o analista, então, é fundamental, né, perceber essas fases e também para as pessoas do cotidiano, dia a dia, que lida com as mortes dos seus familiares, de amigos, principalmente agora nesse período de pandemia, conseguir muitas vezes reconhecer o momento, né, que nós estamos em relação uns aos outros e como nós estamos em relação à morte. Isso aí que você falou da pandemia, eu estava pensando hoje. Meu, ser humano é por natureza gregário, né? Cara, é um baita conflito, meu, se manter em quarentena, isolado, porque é do instinto humano se reunir em grupos, né, em bandos. Então, cara, a pandemia é um negócio muito maluco. Com relação ao que você falou tá falando aí da Elizabeth Kubler-Ross, tem uma questão que eu acho muito legal, que é tão simples, que é olhar para o outro. Porque é isso que você falou, tipo, eu não sou um sujeito do conhecimento que vai te dizer, vou te iluminar, vou resolver seu problema. Não é isso. Eu sou só alguém que estou aqui para te olhar e para te ouvir. Então, ninguém melhor do que você mesmo para falar sobre você e botar para fora o que está te angustiando, suas tristezas, mágoas, raivas, né? E daí por diante. Claro, né? Quando ela fala da resistência, por exemplo, da equipe médica, a princípio, porque foi, pelo que eu entendi, os estudos dela foram uma pequena revolução, assim, né, na perspectiva médica de tratativa aos doentes terminais. Fica evidente que olhar para algo, falando de uma maneira um pouco filosófica, olhar para algo é também ser observado de volta. Então, quando eu vejo a morte no outro, não é que eu só estou vendo a morte no outro, mas eu estou vendo em mim também. No fundo é assim, eu olho para o outro e aquilo me atinge porque eu penso em como eu lido com aquilo. Então, essa resistência inicial de lidar com os pacientes na fase terminal é uma dificuldade de olhar não para o paciente, mas para si mesmo, na verdade, né? Então, eu acho excelente assim, essa sacada dela, né? Quando ela percebe, por exemplo, que os médicos que tinham mais dificuldade de conversar um pouco com os pacientes, de ouvi-los, eram os médicos que, por sua vez, também tinham mais pavor da morte, da própria morte, né? Não dos pacientes. Então, assim, cara, fantástico, né? Eu acho muito legal. Só fazendo uma ligação aqui, né, dentro do tema, no final da vida ela tratou de EQM, né? De experiências quase morte, que são aquelas experiências, né, em que as pessoas têm visões, né, relatam uma luz branca, e, assim, tem toda uma bibliografia de relatos de casos do tipo, né,
a gente sabe que esses assuntos, muitas vezes, eles são tratados por uma perspectiva como sendo esotéricos e alguma coisa do gênero, mas existe todo um estudo a respeito, e, né, já de longa data. E aí, Luiz, eu lembrei de 2 autores, né, que tratam dessa visão com relação à morte no sentido da transcendência, né, do que vai ter depois da morte. Um deles é o Stanislav Grof, que é um psiquiatra tcheco, né? Ele começou a terapia dele com o uso de LSD, de DMT, em pequenas dosagens, né, com os pacientes. Ele partia do pressuposto de que o efeito do DMT fazia com que o inconsciente emergisse, e isso tornava mais fácil para as pessoas, para os pacientes, elaborarem suas questões emocionais, seus traumas, enfim, seus conflitos, porque o conteúdo ele vinha à tona, né? Claro que a gente sabe que isso é uma questão que tem todo um debate a respeito, e tem algumas, inclusive algumas questões médicas mesmo, porque o uso não é indicado para todas as pessoas. Eu acho importantíssimo falar isso, né? Tem algumas pessoas que não podem fazer uso de substâncias, como, por exemplo, hoje tem terapia com... não tem terapia ainda porque não é aprovado, né? Mas já tem estudos, né? De terapia com ayahuasca, por exemplo, né? Então, assim, pessoas propensas a ter psicose não podem usar esse tipo de substância, e daí por diante. Mas, no caso do Stanislav Grof, ele percebeu que um certo método de respiração, que ele veio a chamar de respiração holotrópica, que é basicamente um método de hiperventilação do cérebro, né? De você respirar rapidamente e hiperoxigenar o cérebro. E ele entendeu que aquilo que ele conseguia provocar com o uso do DMT, ele poderia atingir com um método de respiração, sem o uso da substância. E aí ele passou a usar esse método, e, cara, tem um monte de livros dele falando sobre isso, mais de centenas de pacientes que já foram tratados com ele, e tem, inclusive, alguns relatos, né? Ele é um psiquiatra reconhecidíssimo, né? E nesses relatos, que é aí onde eu quero chegar, depois de falar tudo isso, ele tem alguns relatos que ele mostra que pessoas que acessaram o inconsciente se lembraram de coisas que não diziam respeito necessariamente a esta vida delas, mas sim a vidas anteriores. E houve checagens para ver se as informações realmente conferiam. E, cara, na maioria dos casos conferiam. Das pessoas, por exemplo, citarem lugares, ambientes, casas, paisagens, e eles irem lá e pesquisar e ver que na época X, que a pessoa está se remetendo a tal época, existia aquela casa, ou aquela paisagem, ou aquele local, né? E assim por diante, sabe? Ou aquelas figuras que a pessoa estava mencionando, aquelas pessoas, né? Figuras históricas, etc. Então, cara, é muito legal, né? Para quem não é tão cético assim, vale a pena pesquisar a respeito, né? Eu acho interessantíssimo. E tem também um ucraniano, que é o Friedrich Jürgenson. Ele não é exatamente um terapeuta, ele não está nessa área da saúde. Ele era um crítico de arte e cineasta que fazia alguns experimentos com gravações radiofônicas, né? Se eu não me engano, na década de 40, 50, que ele fazia esses experimentos. E ele fazia gravações aleatórias, gravações de frequências, gravações do ambiente, né? E daí por diante. E um belo dia, ele foi ouvir algumas dessas gravações que ele tinha feito e percebeu que tinha algumas vozes nas gravações. A princípio, ele pensou que era interferência, né, da radiotransmissora que ficava próximo e tal, mas aí conforme ele foi investigando com mais calma, inclusive repassando as fitas em velocidades diferentes, né, velocidades mais lentas, velocidades mais rápidas, ele foi encontrando outras vozes, inclusive de algumas figuras históricas conhecidíssimas,
e também de pessoas que ele conhecia, que faziam parte da história da família dele, ou da infância dele, daí por diante, né? E, enfim, começou a fazer esse tipo de gravação e a estudar o mecanismo, né, da gravação por muito tempo. Inclusive, estas gravações estão guardadas hoje, né, na Suécia, estão lá, né, numa espécie de museu, estão devidamente arquivadas e catalogadas, né, ele viveu a maior parte da vida dele na Suécia. Então, assim, essas gravações existem. E é o que se chama de transcomunicação instrumental, é o nome que se dá para isso, né? Tem, inclusive, uma escritora brasileira, que é a Hilda Hilst, que fez esse tipo de experimento também, né? Ela leu o Friedrich Jürgenson e ela também se interessou bastante pelo assunto e ela própria fez algumas gravações do gênero. Então, assim, existem referências tanto dentro do mundo da terapia, né, do universo da saúde, que tem abordagens com relação à morte, que entendem que a morte, na verdade, é só uma passagem para um outro estágio, para um outro estado, inclusive, né? E referências que não pertencem ao mundo da saúde, da terapia e etc., mas que também trazem esse tipo de abordagem. Então, eu só estou falando assim, que eu falei, pô, esses dois caras são legais da gente citar para fechar, né? De repente, uma live que fala sobre a psicanálise e a morte, né? E eu acho legal, como você falou, que a gente vai atingindo fronteiras, né? Fronteiras entre ali o conhecido, aquilo que a gente está estudando, né? E em relação a outras concepções, outros estudos relacionados a essa questão da morte que eventualmente nós podemos ter. Eu acho que não é só a questão quando a gente fala assim, bom, eu vou falar da morte, a gente tocou, acho que na última live, um pouco sobre religião, né, sobre como isso, inclusive, ela comenta que muitas vezes pacientes que têm uma religião mais específica têm uma facilidade, às vezes, maior de passar pelo processo de morte, pelo processo do luto. Então, a gente vai esbarrando, né, que dá para fazer uma sobre a morte, a psicanálise e a religião, né, dá para fazer sobre a morte, a psicanálise e diversos outros temas que, eventualmente, nós podemos encontrar, né. Então, esse curso aqui foi um curso experimental que a gente tentou ter uma abrangência maior, trazer alguns autores um pouco mais conhecidos, inclusive, eu prometi aqui, eu vou até colocar, você viu ali que eu arrumei aqui, só que não está aparecendo de maneira correta, sobre a morte e o morrer, né? O O não está aparecendo, eu já arrumei aqui, da Elizabeth Kübler-Ross, que foi uma das nossas principais referências, né? A gente usou também aqui A Morte do Ivan Ilitch, de Tolstói, né, que eu acho que é extremamente interessante, que o livro do Tolstói é um livro curto, é um livro simples de ler e demonstra muito essa questão das fases do luto, né, Tiago? Demonstra ali a negação, a raiva, principalmente, eu acho, Tiago, que é aquilo que você falou, né, sobre a pessoa ter o asco da hipocrisia ou da falsidade com que os outros tratam a morte, tratam aquela circunstância, aquela situação, principalmente na fase da depressão, né? E aí a gente, para finalizar, que a gente não pode deixar de falar, é a última fase do luto, né, Tiago? Que é a aceitação. Só deixa eu citar mais um também, o Antônio Tabucci, né, que é o Afirma Pereira, que a gente também... Afirma Pereira, é que eu não consegui, é que eu estou escrevendo, que eu não deixei os banners prontos, né, e aí eu estou escrevendo aqui enquanto você fala, eu não consigo escrever e prestar atenção, então eu estou coloquei esses dois, que acho que foi o que a gente mais citou, né? Mas sim, depois a gente coloca direitinho, mas aí da fase da aceitação, né? Que é quando o indivíduo ele passa ali a aceitar o processo da morte, não como uma culpa sua, como uma responsabilidade sua, mas de fato como realmente uma parte do processo vital, e é onde a pessoa passa a readquirir a capacidade, a possibilidade de desejo, né, de realizar, né, onde reaviva no sujeito a esperança de continuar em frente, seja para quem perdeu um ente querido, né, agora já na aceitação do paciente terminal já é uma coisa diferente, né, como o Tiago falou, já na fase da depressão ele passa ali a ter esse processo de introspecção, né, de se conectar um pouco mais consigo mesmo, né, e acreditar ali na morte como
uma passagem como parte da vida. Não sei se o Thiago quer acrescentar, você quer acrescentar alguma coisa aí na fase da aceitação? Não, cara, eu acho que é isso mesmo, né? É aceitação no sentido mais profundo mesmo, né, da coisa, né? E é engraçado como isso tem a ver com psicanálise, né? Porque psicanálise trabalha muito isso, né? Enquanto a pessoa não consegue entrar num processo de aceitação, né? Enquanto o desejo e os respectivos processos relacionados com o desejo, como a frustração, por exemplo, ou a raiva, né? Transportando essas fases da Elizabeth Kubler-Ross para um processo analítico, enquanto esses desdobramentos do desejo não são, vamos dizer assim, bem elaborados, o analisando, né, ele não chega na aceitação, porque aceitação é isso, né, quando você elaborou tudo que está em torno do seu desejo, né, de você assumir o seu desejo, de você aceitar quando você não consegue concretizá-lo, não ficar se frustrando quando as coisas dão errado, né? Então eu acho que existe uma analogia assim muito clara entre as fases que a Elizabeth Kubler-Ross coloca e o próprio processo terapêutico, né? Analisando ali, né? Cara, eu acho que tem muito a ver, assim, muito. Exatamente, né? Porque até esse processo de passagem pelo processo do luto é do reconhecimento do desejo, do lugar que eu ocupo dentro desse desejo, né, e a possibilidade de realização desse desejo, né? Então, assim, você recebe uma notícia que você tem uma doença terminal, obviamente você não quer receber essa notícia, né? Você recebe uma notícia que você vai morrer, não é o que você deseja, o que você deseja é permanecer vivo, né? Entre esse desejo e o lugar que eu vou ocupar dentro desse desejo e a possibilidade de realização desse desejo, é onde o paciente, o analisando, ele vai elaborar, digamos assim, para passar pela questão da aceitação, da sublimação de um determinado conteúdo, né? Então, eu tenho o desejo de permanecer vivo, mas sou um paciente terminal. Então, qual o lugar que eu vou ocupar? O de negação, o de raiva, o de barganha, o de depressão, o de aceitação? Ou seja, talvez para chegar na aceitação, né, tenha que passar a ocupar esses lugares dentro do nosso desejo de permanecer vivo, ou de que a pessoa que nós amamos, que esteja em fase terminal, que venha a falecer, ou que morreu, seja de forma brusca, ou seja de forma lenta, né, através de internação, de uma moléstia que seja um pouco mais longa, eu vou ocupar determinados lugares, e dentro desse lugar que eu ocupo, ele tem um desejo latente por trás, que faz com que eu ocupe esse lugar. Enquanto eu não elaborar exatamente, né, o meu desejo, o lugar que eu ocupo, né, dentro ali da possibilidade de realização desse desejo, eu não vou chegar nunca na fase da aceitação, porque eu não consigo reconhecer isso, né? É o que o Freud ele vai dizer, ele fala que muitas vezes, né, o luto, né, se diferencia da melancolia e de uma depressão mais profunda. Ele se dá nesse sentido, de eu não conseguir perceber as estruturas psíquicas e o direcionamento energético, né, dos meus afetos, das minhas emoções, em que direção eles estão sendo colocados, eles estão sendo conduzidos. Então, o fato de eu não perceber que eu ocupo essa fase de negação, de negar a morte, de negar a perda, né, e de gastar energia afetiva, emocional, do libido, né, para ocupar esse lugar no desejo, que a pessoa não morra, isso causa um desgaste muito grande que pode aprofundar cada vez mais, né, o sujeito numa depressão que se torna um pouco mais profunda. Então, acho que a análise ela serve muito para isso, para reconhecer esse desejo, o lugar que eu ocupo nesse desejo, para que eu possa realizar essa elaboração. Hoje você, Thiago, eu vou dizer que você tá demais. Eu acho que a frase que define essa live, você disse, que foi a questão do ver, do olhar, né? O que é o analista, né? Qual o papel do analista no processo do luto? É o ver, né? O olhar o outro, né? Ver o outro, é estar com o outro, né? Não existe uma fórmula, uma cartilha, um passo a passo, né? É o estar presente, é o olhar para o outro, é o perceber o outro, né? E a análise, eu acho que é muito isso, né? O analista está ali para que nós nos percebemos uns aos outros dentro do processo ali, do processo de análise, né, que é definido muito pela transferência, né? Então, eu me percebo enquanto percebo o outro, e essa dinâmica é uma coisa
muito interessante e fundamental, né? Então, acho que é exatamente isso, né? As pessoas se espelham. Oi? As pessoas se espelham, na verdade, né? Elas se espelham, exatamente. Né? E eu acho que é isso, né? Então, essa questão, acho que a última fase do luto que nós conseguimos terminar aí, né? Nós pegamos num primeiro momento, nós trabalhamos o imaginário, né? Que a sociedade, a forma como a sociedade lida e entende a morte, né, Tiago? Eu acho que nós começamos dentro desse, né, construindo esse processo, né? Num segundo momento, na segunda live, a gente aprofundou um pouco isso, né? E na terceira e na quarta, a gente falou sobre as fases do luto. Né? Quem quiser conhecer Elizabeth Kübler-Ross, na terceira live, na terceira aula, a gente fez a apresentação da Elizabeth, né, da vida dela, da obra dela, a gente fez a apresentação, tá tudo lá. Agora a gente só está falando aqui, mas a gente já fez a devida apresentação para falar do Tolstói. Nós também trabalhamos o João Cabral de Melo Neto, que é o Morte e Vida Severina, né, de como a morte, né, como a sociedade ali lida com a morte no seu princípio realista. Então, nós trabalhamos alguns autores, né? Então, A Morte do Ivan Illich com Tolstói, Elizabeth Kübler-Ross, trabalhamos o João Cabral de Melo Neto, a Firma Pereira, né? Nós, assim, trouxemos muitas referências que a gente foi trabalhando ao longo da live. O José Raimundo aqui, ó, trouxe uma frase, se eu não me engano, acho que é do Belchior, hein, ó. Esse ano morri, no ano que vem não morro. Né, ou uma coisa parecida, assim, eu estou reconhecendo, né, tá sempre acompanhando aí, tem bastante gente que acompanhou a nossa live aí, né, até ia pedir para as pessoas comentem sobre a live, falem, muitas vezes tem um comentário, uma pergunta aqui, a gente acaba colocando, né, a Neuzinha que hoje acompanhou também, ó, trabalhei com ela na época do Star Medina, né, o Ed, né, já acompanhou aqui algumas lives com a gente, a Vivian faz parte de um projeto político que eu participo, são professores também, e é isso aí, Thiago, vou agora passar a palavra para você finalizar hoje aí, a última live do ano aí. Eu só queria falar mais duas coisas. A primeira, isso que você falou do olhar, que é uma doação, né? É uma doação. Outra é situar, né, cara? É abrir mão de ficar só pensando em si mesmo, né? A gente vive numa sociedade que valoriza, de certo modo, um pouco de egoísmo, assim, né? De individualismo. E a psicanálise, talvez, ela vá um pouco na contramão disso, né? Tipo, vamos olhar para o outro. Deixar um pouco si mesmo de lado, né? E prestar atenção nos outros, né? E outra questão é que essa questão da aceitação, que é o último estágio, ele é muito comum em inúmeras religiões. Se você for parar para pensar, por exemplo, o budismo, o que é o nirvana? Né? Senão uma aceitação. Que é aquele estágio em que você aceita, né? Em que você aceita, assim, a transitoriedade das coisas. O fato das coisas serem todas passageiras. Tudo passa. E aí, a partir do momento que você aceita isso, né, tudo passa, inclusive você, né? Então, a partir do momento que você aceita isso, você não fica mais em conflito com o desejo, porque é isso que o nirvana é, né, de certo modo, é você ir para além do desejo. O budismo diz que quando a gente é escravo do desejo, a gente é infeliz, né? Então, os nossos desejos, eles também estão inseridos num fluxo, que é o fluxo de tudo, né? É o fluxo da vida, é o fluxo do planeta, é o fluxo das pessoas que passam pela nossa vida, é o fluxo dos acontecimentos cotidianos. Então, os nossos desejos, eles estão nesse fluxo também, e a gente não controla, cara. As coisas, a vida é isso, né? A vida é uma coisa que está fluindo. Então, esse estágio de aceitação, ele está muito presente no budismo. E também nas religiões cristãs, se você for parar para pensar na ideia de redenção, né, de se entregar, de acreditar em Deus, assim, numa ideia de totalidade, né, numa ideia de algo que te transcende, que é maior que você, que cara, você é uma coisinha, né, um ser humano que está no meio de uma coisa muito grande, que está passando, que está em movimento, e é isso aí, né? Acho que no ano que vem a gente vai ter que separar um tempo para falar sobre a morte, a psicanálise e a religião, né?
Abriu tanto leque aí que a gente vai ter que... Mas acho que é isso então, gente. Eu vou agradecer aqui a presença de vocês, mais uma vez, na nossa 4ª live sobre a morte. É a 8ª que a gente faz nesse ano, né? Uns 3 meses, que a gente começou com 15 dias, depois fez semanal, a gente às vezes dá umas descansadas. E agradecer a presença de vocês em todas as lives, o apoio de vocês, o carinho de vocês que faz com que a gente aí permaneça, com que a gente continue, né? Vou deixar aqui de novo o site aí para que vocês entrem, né? Para conhecer um pouco mais. E, gente, é isso. Eu quero agradecer e boa noite para vocês e até a próxima, né? Fala aí, Thiago. Também agradeço do fundo do coração por cada pessoa que assistiu, né? Ou que está assistindo hoje e que está participando desse nosso processo, né, Luiz? Que a gente começa de uma maneira, né? Bem, vamos lá, vamos fazer e tal. E, cara, tá aí, né? Estamos fazendo, tá dando certo. Tá dando certo. Então é isso, gente. Boa noite, muito obrigado e acessem nossas redes aí, deixem o like, né? Visualizem o vídeo, né? E compartilhem, comentem, deem sugestões. E muito obrigado e boa noite. Até o ano que vem, né? Feliz Natal e feliz Ano Novo aí para vocês, galera. Tchau, tchau. Até mais.